Eita, agora nós vamos falar do quê? Minimizando erros e maximizando as oportunidades. O impacto da auditoria digital nas empresas. Aqui é estratégia pura para você ganhar mais dinheiro. Aumentar a lucratividade do seu escritório de contabilidade. Cara, eu estou muito feliz que ele aceitou o convite. Eu fico sem palavras para amigos que eu ligo e falo assim, cara, estou precisando de alguém para fazer uma palestra aqui sobre isso. O cara fala, conta comigo que eu vou. Ele veio de Minas Gerais para poder trazer o conhecimento dele e a tecnologia dele para vocês conhecerem. Ele que é advogado tributarista, autor, cofundador e CEO da E-Auditoria, cofundador da ABETRI, Associação Brasileira de Ética no Tributário, e criador do perfil Empreendedor Tributário. Vocês têm que seguir ele nas redes sociais, que tem muito conteúdo lá bacana. Então agora, gente, é a hora. Faz muito barulho pro meu amigo Fred Amaral. Ô, Fred, você é louco, cara. Tá aqui, ó, pega aqui. Tô feliz demais. Feliz estou eu. Tudo bem? Bom dia. Cara. Tudo bem, graças a Deus. Só para vocês saberem, o Fred, eu conheci ele no evento da Fernanda Rocha, lá em Minas, né? Foi, pessoalmente foi. No Conte Experience. Exato. E aí eu cheguei para ele no stand da auditoria, eu cheguei para ele e falei assim, cara, quem é o Fred? Ele falou, sou eu mesmo. Você lembra disso? Aí a gente começou a conversar ali, porque foi um amigo que falou, pô, vai lá, conversa com ele e tal, o Bruno Nascimento, sim, que palestrou na última edição do Emerson Contábil. E dali pra cá, aí ele caiu na besteira de passar o WhatsApp dele. Foi uma vez só, não parou nunca mais. E aí a gente conversa bastante, graças a Deus ele conheceu a Contimatic e quando eu liguei para ele, falei, cara, vem que vai ser da hora, ele na hora aceitou. Então, meu agradecimento em nome da Contimatic por você estar aqui com a gente. Eu sempre falo para o pessoal que só sobe no palco da Contimatic pessoas que têm a mesma conexão, a mesma sinergia que a Contimatic, que está a fim de ajudar o contador. E você, desde o primeiro dia que a gente conversou, você se demonstrou ser um cara interessado nisso, em mudar o mercado contábil. Então, seja bem-vindo. Cara, muito legal o convite. Estou profundamente feliz de estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre esse tema que eu venho me dedicando aí há quase 2 décadas, né? Que é a auditoria digital. Muito obrigado pelo convite, tá? Espero que seja legal aí. O palco é todo seu, fica à vontade. Vamos nessa. Vamos lá. Valeu, gente. Vamos lá, pessoal. Tá passando aqui? A gente tem que ligar, né? Não. Acho que ainda não. Foi. Não. Essa aí é do Maurício. Vamos ver se eles vão colocar ali. Pessoal, enquanto vai colocando a palestra aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá todo mundo confortável aí? Auditório, pô, baita casa essa aqui do Sescom, né? Confortável, legal. Tem alguma coisa acontecendo com alguém aí que vai precisar sair antes de eu terminar ou vocês vão ficar comigo até o final, antes do almoço? Bom, legal. Legal saber disso aí. Ainda está o do Maurício. Guardar um pouquinho. Vamos jogando conversa fora. Vamos. Tem alguém namorado aí hoje aí, né? Mas oi? 5 minutos? E aí, Fred? E agora? Cara, essa é a parte difícil, né? Estar no palco com 5 minutos sem apresentação, né? Que da hora, né? Eu gostei desse negócio aqui, ó. Olha lá. Coloca, ô Luiz, coloca pelo menos a foto dele para ficar mais bonitinho. Porque ninguém aguenta mais o slide do Maurício. Né, Maurício? Quer continuar, Maurício? 5 minutos dá para você continuar a palestra. Aí, ó, segue o... Pessoal, mas assim, então antes da gente começar com a linha de raciocínio, eu vou fazer uma linha de raciocínio com vocês hoje aqui, bem estratégica, como o Maurício falou. A gente vai pegar a tecnologia de auditoria digital e utilizar ela de forma estratégica para você descobrir oportunidades,
para você conquistar clientes e para você reter os seus clientes também. Isso que eu quero mostrar para vocês, essa metodologia. Alguém aqui já trabalha com auditoria digital? Sabe o que é isso? Ninguém? Ninguém? Gente, que mercado bom que eu tenho aqui, então. A auditoria digital é o que a Receita faz com a gente. Vocês sabem que, antigamente, a gente tinha as ações fiscais executadas de maneira manual por auditores fiscais, que, já que a gente está falando do passado, né, a gente tinha que separar uma salinha, o cara ficava 6 meses dentro da nossa empresa, pegando um monte de papel mofado, revirando, fazendo laudo e tal. E, com a chegada da onda digital, a gente começou a ter esse trabalho todo feito eletronicamente no ambiente da Receita, que hoje em dia é extremamente eficaz para selecionar os contribuintes de maneira digital, né? Então, cada vez mais eles estão mais assertivos aonde que tem dinheiro para recuperar, né, para o governo, e eles vão nos alvos certos. Tudo isso é feito através de quê? De cruzamento de dados, de análise de informações, que pegam erros, obviamente, mas pegam indícios também. Então, eles já estão começando a ficar de forma bastante inteligente nesse aspecto, porque situações suspeitas já também levantam, né, a antena lá da fiscalização. E uma coisa interessante que a gente precisa entender, assim, coisas simples que a gente convive há muito tempo, como, por exemplo, a assinatura eletrônica, né, que a gente faz, os documentos que vão assinados digitalmente. Vocês lembram que na época do Sintegra, aqui em São Paulo não era obrigado, né, mas vários outros locais do Brasil, que era obrigado a entregar aquelas obrigações que não iam assinadas, um auditor fiscal usava aquelas informações para embasar o raciocínio deles. Só que, quando ele lavrava um auto de infração, se ele não documentasse tudo ali, você anulava, porque aquilo estava, né, carecendo de falta, de provas. Agora, quando você assina digitalmente e você transmite os dados para fiscalização, o que acontece? Você não declara mais, você confessa. Então, você coloca aquilo como expressão da verdade, assina embaixo, que é uma assinatura com validade jurídica, como se você fosse num cartório e reconhecesse sua firma, e entrega para a fiscalização. Ora, se você mesmo entregou, se você mesmo assinou, ele tem legitimidade jurídica para te autuar da mesa dele tomando cafezinho no ar-condicionado, sem visitar a sua empresa, sem pedir informações, sem pedir documentação. Então, esse ambiente é muito hostil para o empresário e muito hostil para o escritório de contabilidade também, que tem responsabilidade prevista no Código Civil. Tanto é que a maioria de vocês deve ter seguro de responsabilidade civil por conta disso, né? Então, a auditoria digital, quando a gente usa ela na esfera privada, o que a gente procura fazer? A gente procura simular o que o fisco iria fazer ao receber os nossos dados, para a gente poder antecipar problemas, resolver esses problemas antes de ser notificado, ou antes até de transmitir, que é o ideal, né? Eu já transmito certo, e também detectar oportunidades. Por quê? Porque o fisco sabe perfeitamente quando você tem uma restituição, só que ele não te avisa, mas ele sabe. Tanto é que quando você entra com um pedido de restituição certeiro, esse pedido é processado eletronicamente de uma maneira mais ágil. Quando você entra com dados que não são exatos, que um pedido muito fora, um cálculo muito fora, aquilo já sai do processamento automático e já vai para a análise. Aí já esquece, né? Mas, enfim, essa é a auditoria digital. É isso que eu vou falar com vocês hoje. Vamos lá. Eu perguntei se todo mundo está tranquilo aqui, se todo mundo está confortável. Agora, pensa o seguinte. Se vocês tivessem... Vamos lá. Está funcionando aqui, gente. Se vocês estivessem com uma dor de cabeça, assim, terrível. Não está rodando, né? Não é possível reproduzir. Não, parece que tem uma... Mas, enfim, esse cara é um cara que está com muita dor de cabeça. Era um vídeo que era para passar aí com vocês. Se vocês estivessem com muita dor de cabeça aqui, vocês iam conseguir ficar sentados até o final? O que vocês iam ter que fazer? Ia sair, né? Ia procurar um remédio, ia fazer qualquer coisa, né? Então, eu quero começar falando com vocês uma primeira lição, que é a seguinte.
Quando o cliente entende que ele tem um problema, o que vai acontecer? Senso de urgência. Concorda? Eu quero resolver rápido. Ninguém gosta de conviver com problema. E outra coisa, paga o que for preciso. Não fala muito em valor. Se você está muito doente, se você está com muita dor, você só quer se livrar daquilo. Então, você tem pressa de resolver e você paga aquilo que for preciso para se livrar daquele problema. Beleza? Então, guarda essa primeira lição que a gente vai usá-la mais na frente. Muito bem, aquele cara com dor de cabeça lá estava com esse problema. Uma dor terrível de cabeça. E aí ele foi procurar ajuda médica. E ele chegou num local que tinha 3 médicos para atender ele. O médico da porta 1, o da porta 2 e o médico da porta 3. O médico da porta 1, ele foi lá e consultou com ele. É esse senhor aí. Ele chama doutor achômetro. O doutor achômetro é daqueles caras que não gostam muito de exame. Ele já acha que tem uma experiência tão grande que ele bate o olho no paciente e já diagnostica logo. Então, ele nem pediu nada, ele só sentou o paciente na frente e falou, olha, você deve ter isso, eu receitei um remédio. Esse cara saiu meio inseguro dessa porta 1. Pô, esse médico não me pediu nada, esse médico não investigou nada, não tirou uma pressão, só de bater o olho, já me diagnosticou, não gostei. Vou na porta 2. Foi na porta 2, encontrou o doutor analógico. Esse doutor analógico tinha um monte de título na parede, gente. Vários diplomas, várias especializações. Mas era um cara que não tinha muita tecnologia, não. Ele gostava dos métodos antigos. E ele falou, meu filho, para a gente diagnosticar isso aqui, eu vou marcar um centro cirúrgico, vou abrir teu crânio, vou examinar lá dentro, daqui a 15 dias a gente já consegue fazer isso, você vai fazer os pré-operatórios, etc. E, pô, a conta vai ficar um pouco salgada, mas a gente vai conseguir olhar o que tem dentro da sua cabeça. Esse cara saiu assustado, falou, pô, isso demora pra caramba, porque minha dor é urgente, eu não posso esperar 15 dias. É muito caro, como é que eu vou pagar o hospital, equipe médica, UTI, para fazer isso? Não gostei desse médico também. Vou bater na porta 3. Ele foi na porta 3. Na porta 3 tinha um cara chamado doutor digital. Esse cara olhou para ele e falou, cara, eu vou pedir uma ressonância. Vai lá, faz a ressonância, pede urgência para me dar. Ele foi no mesmo dia. A clínica de diagnóstico por imagem já mandou o resultado para o médico, resolveu o problema dele, o plano de saúde cobriu, tudo resolvido. E isso aqui leva a uma segunda lição nossa, tá? Que é a seguinte. Gente, deu um pau aí no PowerPoint, porque não era para isso acontecer, mas vamos lá. Porta 1. Lembra qual que é a porta 1, né? Doutor achômetro. Gera segurança? Nenhuma segurança. Então, gera, na verdade, insegurança para o cliente, tá? E outra coisa, não gera credibilidade, não gostei. Então, esse cara está fora. Porta 2. Muito caro. O cara é bom, o médico é bom, cheio de título. Mas é muito caro o tratamento dele e muito lento. Ele não me dá a resposta no prazo que eu preciso. Não gostei. Agora, a porta 3 é o seguinte, esse cara usa um método muito preciso, barato e que resolve o meu problema. Então, segunda lição aqui. Se a gente quer se posicionar no mercado hoje, a gente tem que começar a atuar como esse doutor digital. A gente precisa reduzir custo, a gente precisa ser rápido e ser preciso com o nosso cliente. Tem alguém aqui que discorda de mim? Beleza? Tudo bem. Agora a gente tem uma terceira questão. E se o cliente não sabe que tem uma dor? E acontece? Ou, se acontece, né? O cliente tem nem ideia do que está acontecendo na empresa dele, tem nem noção da gravidade dos atos que ele está praticando ali, das consequências que aquilo pode trazer, e ele continuando a fazer as coisas que ele faz. Só que quando esse cara aqui não sabe que tem um problema, a gente tem um problema nosso de mercado. Qual que é? Sim, mas o problema dele. Zero urgência para resolver. Concorda? Se você está confortável sentado aí, você acha que não tem problema, chega alguém na tua frente querendo te vender alguma coisa que vai resolver um problema que você acha que não tem,
Para que você vai querer resolver esse problema? E pior, para que você vai querer pagar o que aquela pessoa está querendo te vender? É isso. Então, mas isso acontece demais. Aí que eu quero mostrar para vocês o quão é importante você ter instrumento para você poder chegar no seu cliente, provar que ele tem um problema. Está desfazendo aqui. Provar que ele tem um problema e, a partir desse entendimento, você construir sua negociação. Quem que falou que fechou 40 contratos? Que eu estava virado para lá. Você? O que você fez com eles? Você provou que o cara tinha um problema, não provou? Pois é. Então, às vezes a pessoa está confortável, não sabe o que está acontecendo. Então, cabe a gente fazer o quê? Demonstrar que esse cara tem um pepino na mão. Beleza? Terceira lição. Então, é isso aí. Então, ó, a gente sabe que o cliente que sabe que tem um problema, tem urgência para resolver e paga. A gente sabe que a gente tem que ser um profissional digital, um profissional assertivo e um profissional competitivo. E a gente sabe que se o cliente não sabe que tem um problema, cabe a gente demonstrar para ele. Então, beleza. Então, vamos começar a falar aqui. Porque quando ele entende que tem um problema, enxerga as consequências desse problema, quando ele enxerga que você é a pessoa capaz de resolver aquela dor dele, o que vai acontecer? A chance dele te entregar esse contrato é muito maior. E, às vezes, eu vejo que as pessoas no comercial adotam táticas que não são tão legais, até na manutenção do cliente, tá, gente? Você falou de sucesso do cliente, a gente falou de combate a churn, cliente que vai para outro escritório e tal. É por quê? Por que o cliente, às vezes, vai para outro escritório? Porque ele não percebe a importância daquilo que você está fazendo por ele. Ele não reconhece o valor daquilo que você está entregando. Se ele começar a reconhecer o valor, preço começa a não ser tão diferente assim. A outra está me cobrando R$200 mais barato. Pô, será que R$200 mais barato compensa eu pagar 200 a menos para não ter o que essa pessoa me entrega? Mas ele precisa saber que você entrega, né? Ele precisa saber, ele precisa ter esse valor evidenciado. Ele vai te entregar o contrato. E aí o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é uma metodologia que a gente desenvolveu exatamente para você usar essa estratégia de evidenciar os problemas, tanto para clientes quanto para não clientes, e, a partir dali, demonstrar o seu valor e fechar contrato, reter cliente, renegociar honorário, enfim. A gente pode fazer várias coisas com isso. E o caminho, no final da linha que a gente quer alcançar, é esse aqui. A gente quer se tornar um profissional AAA. O que é um profissional AAA? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito disso aqui. Profissional AAA é o seguinte, é um profissional que tem autoridade reconhecida no mercado, é um profissional que tem agenda cheia e um profissional que tem alta remuneração. Então, são três coisas. O mercado te reconhece como uma pessoa competente, você tem muita procura e você ganha bem. E é esse caminho que eu quero falar com vocês hoje. Como é que a gente vai chegar lá? Hoje, galera, eu estou com 50 anos hoje, tenho uma trajetória profissional, eu me considero um profissional AAA hoje. Tá? Hoje eu tenho uma autoridade reconhecida, tanto, coitado do Maurício, pelo menos eu engano bem, né? O cara me ligou, falou, vem falar para mim, vou. Então, legal, estou aqui. Eu tenho agenda cheia. Hoje a gente atende cerca de 6 mil escritórios contábeis no Brasil. Tá? E tenho uma remuneração confortável, graças a Deus. Lutei, trabalhei para isso, tenho uma remuneração confortável. Só que nem sempre foi assim, pessoal. Esse cara era eu. Era eu aí em 2007, mais ou menos aí. E eu trabalhava num escritório que ficava na porta 2. Cheio de gente competente. Pô, uma capacidade técnica fantástica, mas métodos ultrapassados. Era assim que eu ficava. E como é que eu fiz essa virada? Né? Como que eu fiz essa virada? O que a gente fazia? A gente fazia muita revisão fiscal, a gente fazia muito planejamento tributário e a gente tinha departamento de papel, né, naquela época. Então chegava uma Kombi lotada de nota mofada, né, rinite você não pode ter, porque aí você botava aquilo numa sala, uma equipe de 4, 5 para ficar fazendo planilha daquilo,
para fazer revisão fiscal, para ver se tinha pagamento indevido a maior, para ver se tinha passivo tributário, para ver se tinha uma opção tributária melhor. Era isso que a gente fazia. Só que isso era caríssimo. E aí começou a ficar difícil de vender. Era lento, porque eu não conseguia. O cliente me contratava hoje, eu conseguia dar uma resposta para ele daqui a 6 meses. 3 meses. O cara quer resposta para amanhã, pô. E aí um dia, a gente estava assim, né? Eu já estava percebendo que estava começando a ficar mais difícil. Mas teve um dia que foi a gota d'água. Cheguei no escritório normal, de manhã, o que eu fazia? A cozinha do escritório ficava no 3º andar. Aí eu ia lá na minha cozinha, dava oi para todo mundo, chegava um pouquinho mais cedo, batia uma conversa, pegava um xicrão de café, enchia meu café, descia para minha mesa. E assim foi feito, todo dia. Cheguei, enchi meu café, desci a escada, cheguei na minha mesa, olhei na minha mesa, tinha um fax. E um fax com a logo da Cefaz. Eu falei, ó, o que será que aconteceu? Tirei o terno, coloquei, sentei e olhei. E era isso aqui, ó. Era uma fiscalização de estoque. Eles estavam pegando o SPED, começando a cruzar e verificando uma diferença no quantitativo de estoque. O que a fiscalização faz? Até hoje, né? Ela pega o inventário inicial, soma tudo que você compra, subtrai o que você vende, chega no inventário final do ano e compara com o que você declara, como saldo final de inventário. E essa diferença aí, qualquer diferença, ela vai colocar como omissão de entrada ou omissão de saída. Ou você comprou sem nota, ou você vendeu sem nota. Simples assim. Mete o ICMS e não quer saber de explicação. Você que se defenda. Então, eu peguei essa fiscalização. E era uma empresa com muito item. Muito item. Então, era uma planilha gigante que tinha. Então, mais ou menos, o laudo era mais ou menos esse que eu falei para vocês, né? Então, era uma planilha gigante, era uma distribuidora de medicamento e com várias diferenças, né, no quantitativo de estoque. Muito bem. E aí eu fui lendo o relatório e uma coisa chamou minha atenção, foi a primeira vez que eu vi isso. Tinha um negócio no rodapé do relatório, lá no rodapé. E o que tinha nesse rodapé, para mim, foi a gota d'água, gente. Deu falar, não dá mais para eu ficar nisso aqui, eu tenho que mudar de vida, tenho que mudar de área, porque, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade muito boa de negócio para mim, mas eu vi uma impossibilidade de continuar atuando com a competitividade que eu queria atuar no segmento que eu estava. E o que estava naquele relatório aí me fez abandonar o terno e gravata, me fez parar de trabalhar para a empresa e começar a trabalhar para colegas, né, contadores e advogados. Enfim, me fez sair da área fiscal e tributária e ir para a área de tecnologia, apesar de não ter largado, né, também, mas, enfim, foi para a área de tecnologia. E o que estava nesse rodapé, galera, fez isso aqui, ó, essa transformação. Essa foto está certa, que eu estava com um pouquinho mais de cabelo. E aí eu fundei a auditoria, comecei um canal de educação, que é o Empreendedor Tributário. Então, aí foi a minha virada, eu mudei de vida. E aí, gente, olha o que estava no rodapé desse relatório. Olha que interessante. O que estava no rodapé é isso aqui, ó. O tempo que os caras levaram para fazer uma auditoria de estoque numa empresa de 30 e tantos mil itens, num período de 3 anos, foi 46 minutos. Nem que eu decuplicasse a minha equipe, nem que eu parasse de atender todos os clientes, parasse de fazer tudo o que eu estava fazendo e ficasse 3 anos trabalhando, eu não conseguia chegar no resultado que esses caras chegaram. Não dava para rebater no prazo que tinha para rebater, com a quantidade de análise que tinha para fazer aí. E os caras fizeram em 46 minutos. Por quê? Auditoria digital. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar, e desde 2008 venho me dedicando aí à auditoria digital, 2008 para 2009, por aí, e a gente começou a trabalhar nesse sentido aí. Muito bem. A gente desenvolveu um método que chama fiscal, mas não tem nada a ver com fiscal. O fiscal é só para lembrar do nome, que evidencia aquela estratégia que eu falei para vocês, da gente poder evidenciar um problema, atuar nele, fechar mais contrato, reter mais cliente. Então, o primeiro
primeira letrinha que eu quero passar para vocês desse método é o F. F de quê? Foco no problema. Foco no problema. Galera, vamos lá. O que vem de mais isso aqui? Vitamina ou analgésico? Por quê? Vitamina te faz ficar bonitão, fortão, te faz ficar mais bonito, te dá mais disposição. Só que a dor é urgente, cara. Então, na hora da gente colocar a nossa empresa, a gente tem duas opções. Eu quero ser um escritório contábil vitamínico ou eu quero ser um escritório contábil analgésico? Porque se eu for vitamínico, eu vou ter que ficar inspirando o meu cliente, assim como o médico te inspira, falando assim, para você ter uma velhice mais saudável, é bom você fazer exercícios físicos, tomar suas vitaminas regularmente. E você sabe que é preciso aquilo mesmo. Só que acaba que... Por que a Novalgina vende muito mais? Porque você não aguenta a dor de cabeça, pô. A dor de cabeça está acontecendo agora. Então, estrategicamente, é muito melhor a gente se posicionar como alguém que resolve uma dor do que como alguém super, ultra preventivo. Estou falando que não tem que ser preventivo não, tá, galera? Tem que prescrever também, tanto é que vitamina vende. Mas, para a gente conseguir resultados mais substanciais no nosso comercial, no nosso desempenho, é muito melhor a gente se posicionar como alguém que resolve dores. E existem várias dores no mercado para serem resolvidas, né? Muitas das quais o nosso cliente não tem a menor ideia que ele tem, mas tem. Então, lembra lá da nossa terceira lição. Se ele não sabe que tem uma dor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter ferramenta para diagnosticar essa dor, mostrar para ele que ele tem essa dor, e fazer ele entender a consequência de não resolver esse problema e depois me apresentar como solucionador. Alguém que pode tratar isso para ele. Vamos lá. Então é isso. Ó. Com tecnologia, o que você pode fazer? Você pode analisar os riscos fiscais do cliente. Você pode analisar as oportunidades tributárias. Sim. Por quê? Mas oportunidade não é dor. Não aproveitar a oportunidade tributária é uma dor. Porque o concorrente está aproveitando, está com mais caixa. O concorrente está pagando menos tributo. Então, você ter uma oportunidade não aproveitada no Brasil, no contexto atual, é um baita problema. É só fazer ele entender que ele tem um baita problema, que o concorrente está aproveitando, ele não. Você pode ter... Espera aí. Vai, gente. Passou um monte aqui. Você pode ter oportunidades não tributárias. O que é oportunidade não tributária? Gente, vocês têm um campo, um laboratório vivo. É a empresa de vocês atendem múltiplas empresas. Vocês podem intercambiar soluções entre as empresas de maneira fantástica. Solução que, às vezes, não tem nada a ver com parte fiscal, contábil, DP, pode ser uma solução de automação, sei lá, de atendimento ao cliente. Vocês têm um cliente que implantou uma solução que deu super certo, espalha isso para os outros. Quem tem o mesmo problema? Porque aí você começa a ser importante, você começa a interagir com o seu cliente de uma forma de não cumprir a obrigação, mas de se preocupar com o negócio dele. E análises preditivas, porque se você tiver tecnologia, você tem todo o histórico do cliente, se você consegue interpretar o comportamento dele no passado, você consegue começar a projetar o que vai acontecer no futuro, principalmente agora num contexto de reforma tributária. Por exemplo, hoje eu pratico esse preço. Em 2029, quando começar a sair o ICMS e entrar o IBS, como é que vai ser meu preço? Pode ser o mesmo? Se a gente tiver nas mesmas condições de temperatura e pressão, se eu estiver comprando o meu fornecedor no mesmo preço, mantendo minha margem, eu vou conseguir vender igual? Como é que é o tratamento tributário lá na frente? Então, é um estudo super interessante para fazer. Isso aqui, por exemplo, é o relatório que a gente gera de auditoria eletrônica para apontar problema. Então, isso aqui é um SPED rodando com milhares de erros no SPED que podem gerar multa para o cliente. Normalmente, quando eu apresento um relatório desse para uma empresa, o que acontece? Essa empresa ela toma um baque, que ela não sabe. Mas eu passei no PVA. Cara, PVA é para transmitir, a análise é feita lá depois. Isso aqui, por exemplo, a gente já está trabalhando com a inteligência artificial, isso aqui é a nossa inteligência artificial trabalhando. Um laudo de 600 páginas vira um resumo de 3, 4 páginas, evidenciando o que é mais grave, o que você vai... trabalhar, por que tem que ser trabalhado. Então, é mais fácil, é mais digerível para o empresário
assimilar essas informações. Isso aí, por exemplo, que vocês estão vendo, é um relatório, é uma proposta comercial gerada a partir de um laudo de auditoria. Quer dizer, você foi lá, detectou milhares de problemas e transformou isso, através da inteligência artificial, numa proposta. Então, fala, ó, você tem 3.000 problemas nesse mês. Eu identifiquei ele e posso tratá-los para você. Está aqui minha proposta. Quer dizer, é uma coisa que você já consegue encadear. F, entendido, pessoal? Foco no problema. I, aí você começa a trabalhar com o cliente. Investigação da causa raiz. Por que é interessante você investigar a causa raiz? Porque não dá para a gente ficar apagando incêndio todo mês. A gente tem que tentar acabar com os problemas na origem, no nascedouro desse problema. E aí, por exemplo, o que está causando essa inconsistência? É erro no sistema de parametrização, alguma coisa que eu tenho que resolver? Não, está tudo parametrizado certinho. Então, é erro humano, a pessoa está lançando errado no sistema, eu tenho que treinar o funcionário do meu cliente, eu tenho que recomendar que ele contrate alguém mais especializado? Não sei. Pode ser um erro na cadeia, eu estou sendo solidário com o erro que o meu fornecedor está cometendo em matéria tributária. Então, o cara está classificando errado, mandando errado, e eu estou assumindo isso e replicando para frente. Tem que entrar em contato com o meu fornecedor? Tem que acertar. Então, assim, qual que é a causa raiz? Porque não dá para a gente ficar corrigindo nota, né, todo mês. O interessante é que a gente comece a atuar na causa raiz. Tem um método dos 5 porquês. Vocês conhecem esse método? Esse método é super legal, cara, porque eles falam o seguinte: se você começar a perguntar por quê, sequencialmente, e normalmente uns 5 porquês já é suficiente, você começa a descer na causa do problema até se chegar na causa real. Então, tipo isso aqui assim, ó. Por que a empresa recebeu essa multa aí? Ah, porque ela estava com a FD Contribuições preenchida errada. Tá, mas por que a FD Contribuições estava errada? Ah, porque eu declarei o PIS e COFINS incorretamente. Mas por que você declarou o PIS e COFINS incorretamente? Ah, porque meu cadastro estava errado. Estava com classificação errada. Tá, mas por que teu cadastro estava com classificação errada? Ah, porque isso muda muito rápido e não tem dinheiro para ter uma equipe interna para ficar atualizando. Pô, então qual que é a causa raiz? Causa raiz é que você não tem uma equipe especializada para ficar atualizando as normas tributárias, né, e a tributação dos itens. Então, o que eu tenho que fazer? Aí você começa a trabalhar. Pô, vou terceirizar para uma empresa isso aqui? Vou agregar uma empresa que possa fazer uma conexão com o meu sistema e atualizar isso automaticamente? O que a gente vai fazer? Mas é ali que está a raiz do problema. E a partir do momento que você tem cadastro desatualizado, a nota sai errada, o SPED sai errado, enfim, e a coisa vai para lá. S, galera. S é o quê? Solução. Então, ó, foquei no problema, identifiquei a causa raiz, e agora eu vou bolar um planinho de ação. Olha só que legal. Então, assim, se eu numa proposta comercial, descobri que você tem um problema, falei que provavelmente a causa é essa e tem um plano de ação para você. Poxa, é muito melhor do que você falar assim, né? Entregar o currículo do seu escritório. Ah, sou um escritório, tem tantos funcionários, tal. Isso é importante também. Mas você vai entregar um negócio genérico. Outra coisa, quando você já chega com um problema e o cliente entende que tem aquele problema que você pode resolver, então é muito mais concreto, é muito mais certeiro para você fazer negócio, né? Então, solução possível. Aí você vai, né? Solução possível, depende de cada caso, né? Joguei alguns exemplos aí que a gente pode ter. Ah, eu tenho que ajustar código, eu tenho que fazer parametrização, eu tenho que mudar o time, tenho que dar treinamento, sei lá. Mas vai depender de cada caso, né? C, galera, esse é o que eu mais gosto, que é controle para evitar o retorno do problema. Então, ó, identifiquei o problema, vi o que está causando o problema, bolei um planinho de ação, executei o plano de ação. Agora, esse cliente começou a ficar dependente de mim porque eu tenho que controlar para esse problema não voltar mais. Tá certo? Então, esse C é o que garante recorrência assim, dessa evidenciação de valor, né? Então, por exemplo, o ciclo. Você diagnostica, classifica os problemas, determina as causas, faz o plano de ação, corrige o problema, verifica se houve melhoria e vai rodando isso indefinidamente. É um ciclo, é um PDCA, melhoria contínua. Isso não para nunca. Então, enquanto você estiver fazendo isso, você está mostrando valor para o seu cliente. Agora, nada disso que eu falei funciona se não tiver automação, porque é impossível você fazer isso tudo na mão para todos os clientes, não dá tempo. Então, eu tenho que colocar automação por trás de toda essa estratégia para que ela seja viável. Porque não consigo ter gente
tempo suficiente para ficar analisando tudo isso o tempo inteiro na mão, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. Muitas vezes estou trabalhando aqui, às vezes no comercial, para empresas que eu nem sei se vão fechar comigo. Então, como é que eu vou gastar meu tempo nisso, né? Então, tem que ter automação agregada. Que é isso, você pega as informações, gera análises estratégicas. Isso que eu vou mostrar para vocês é um exemplo. Aqui nós estamos lotados de exemplo de automação. Lá fora tem um monte de exemplo de automação. Essa que eu vou mostrar para vocês aqui é uma automação voltada para a SPED, que economiza muito tempo de todo mundo aqui, né? Então, por exemplo, quem transmite SPED aí? Um monte de gente, né? Algum desses erros aqui vocês identificam? Tipo, cruzamento com XML de entrada. Você tem que corrigir CFOP de escrituração de bonificação, devolução, outras operações. CST de final de 10, 30 ou 70. Tem que zerar IPI, tem que zerar SMS, ST. Vocês passam por isso? Gasta um tempão, né? Ajustar a base de cálculo, totalizações nos arquivos, né? Créditos do Simples Nacional não tomados, porque há aquisições de empresas do Simples Nacional que muitas vezes a gente não toma crédito CMS, tem um monte de crédito para tomar também, que tem que ficar revisando, enfim. São tipos de erro que podem ser corrigidos automaticamente, porque não dependem da interpretação do analista. Se você... porque tem aqueles erros assim, a gente sabe que está errado, mas a gente não tem a resposta. Então, depende de vocês analisarem o que é certo. Mas tem erro, como diz um cliente meu, que é cara crachá. Você olha, você sabe a resposta. E aí você consegue automatizar. Aqui, na mesma forma do contribuições, tem várias coisas no FD Contribuições que a gente pode fazer. Pelo que eu vi com meus clientes, o pessoal costuma gastar de meia hora a, se bobear, 4, 5 dias num SPED, dependendo de como que eles recebem do cliente. Dependendo do nível de problema que tem lá dentro e do número de ocorrências que eles têm que fazer a correção. E aí, por exemplo, um sistema desse aqui que a gente fez, libera o tempo de vocês para outras coisas. Por exemplo, aquele já auditou, já achou os erros, vou mandar ele corrigir. Ele vai corrigir dessa forma. Cliquei, ele vai pensar um pouquinho, já vai começar a escrever as linhas, substituir o que tá errado no SPED. Então, às vezes, algo que você vai gastar aí 30 segundos para fazer, antigamente você gastava 3 horas, 2 horas, entrando item a item, mudando tributação de item a item, enfim. Por exemplo, isso aí, corrigiu um. E pode fazer isso em lote também, né? Por exemplo, lá, isso aí vou corrigir 2 de uma vez. Clico para corrigir em lote, ele vai apontar os problemas que foram encontrados, quero corrigir, eu clico, pronto, ele vai corrigir para mim e vai fazer toda a correção, né? Além disso, depois vou mostrar para vocês como que você pode usar estrategicamente esse tipo de automação. Porque, por exemplo, o que eu acho muito importante vocês ficarem atentos é que isso aqui é um trabalho silencioso, você concorda? A gente sofre, ninguém dá valor. É igual a prefeitura fazendo obra de infraestrutura, não dá voto. O que dá voto é jardim na praça, tem que parecer. Mas aquela obra que eles fizeram para melhorar o abastecimento de água e tal, que é subterrânea, né? Por isso que o político fica fazendo muita perfumaria, né? Porque são as coisas que realmente dão voto. E aqui é a mesma coisa. Então, é importante você dar publicidade desse tipo de coisa para o seu cliente, para ele ter noção do trabalho que ele te dá. Porque amanhã você vai renegociar um honorário, amanhã você vai prevenir que ele ligue para alguém mais barato, por exemplo, porque ele sabe o trabalho que ele te dá, que ele não tem garantia que o outro vai fazer a mesma coisa. Então, são coisas que vão evidenciando o nosso valor aí. Vamos. Será que... Vamos tentar. Você consegue passar para mim aí? Pronto. E aí, galera, por fim, o nosso último L é o seguinte: liquidez gerada ou lucratividade. Aí você chama do que você quiser. Mas tua operação tem que ser lucrativa. E, então, por isso que eles têm as 2 letrinhas diferentes. Então, foco no problema, investigação da causa raiz, controle para aquele
foco no problema, investigação da causa raiz, a solução, plano de ação e controle para o problema não voltar a acontecer. Só que essas 4 etapas aqui, elas não vão dar certo se você não tiver automação, se você não tiver lucratividade. Para você ter lucratividade, você tem que cada vez fazer mais gastando menos. A gente viu as outras palestras aí. É isso. Eu preciso ter tudo muito bem definido no meu escritório, porque eu não posso ser aquele cara da porta 2, que realiza o trabalho, mas é caro para caramba. Então, eu tenho que fazer mais, é igual o médico da porta 3. Ele fez o quê? Ele fez mais coisa do que os outros médicos, gastando muito menos, com rapidez. Então, é isso que a gente tem que fazer. E aí, a gente tem que, né, sempre preservar isso, margens maiores, recorrência e lifetime do cliente. O lifetime, principalmente, a gente consegue muito mostrando valor, evidenciando aquilo que a gente faz. Essa migração dos escritórios digitais para os escritórios é exatamente isso, para os escritórios que a gente fala, os escritórios tradicionais. Por quê? Porque ele começou a não enxergar valor, ele viu que está falhando e ele vai topar pagar mais para ter um atendimento diferenciado, para ter uma atenção maior, para ter alguém que puxa a orelha dele, né? Para alguém que cuide efetivamente dele. É como o Maurício falou, é posicionamento. Cada um tem o seu, mas onde que a gente tem que se posicionar para competir? Dessa forma. Se a pessoa quer fazer tudo sozinho, que faça. Mas eu me posiciono, que eu te dou atenção, eu evidencio valor para você, eu cuido de você. Muito bem. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo que a gente pode evidenciar valor. Eu posso mandar, por exemplo, um laudo de auditoria para o meu cliente, pedindo para ele fazer ajustes aí, reparametrizações no sistema, para ele acertar a base. Eu posso tirar, por exemplo, esse log de correção que eu fiz aqui, ó, para o meu cliente. Olha que relatório legal para você mandar para um cliente. Ó, cliente, recebi teu SPED fiscal esse mês e realizei aí, ó, 158 ajustes nele, tá? Tá aí tudo que eu fiz para você. Então, todos os problemas esse cara vai receber e fala assim, ajusta no teu sistema que precisa ser ajustado na base aí para a gente gerar certo da próxima vez. Mas ele viu que você foi lá e fez 158 ajustes. Tem coisa que você vai fazer 800 ajustes, 1.000 e tantos ajustes num arquivo. Isso para o cliente, né, isso tem um peso danado. Isso aqui é só um exemplo de como que a gente aproveita o crédito, né, de aquisições do Simples Nacional e faz a apropriação direto no SPED. É um dos erros que a gente corrige, né? Gente, queria deixar aqui para vocês um presente hoje, disso tudo que a gente falou, antes da gente continuar. Já que a gente viu essa parte de correção, eu queria o seguinte, ó, quem quiser me mandar 3 arquivos do SPED, eu vou fazer a correção gratuita desses arquivos para você, acompanhado do laudo da auditoria, o relatório de IA e o template de e-mail para mandar para o cliente evidenciar valor. A gente já testou um monte de modelo, a gente tem um modelo que evidencia valor para caramba do cliente, tá? E para não clientes que quiserem, estou dando 100% de desconto na implantação do sistema e para clientes 20% no upgrade para essas features aqui. Então, se vocês quiserem aproveitar isso aí, no mínimo, a correção dos SPEDs vocês podem ganhar aí, eu vou mandar para vocês, tá? Todos esses SPEDs aí corrigidos. Beleza? Fiscal e contribuições. Fiscal e contribuições estão perguntando aqui. Fiscal e contribuições. De quantos clientes? Está no roadmap. Posso mandar de uns 15 clientes que eu tenho? Pode. Pode mandar. Beleza? Vai. Mas no ar hoje, contribuições fiscal. Vai sair do ECD também? Vai. Estão vendo aí, gente? Cara. Hein? Camila, tá escutando aí? A gente manda no grupo. Tá aí? Né, Maurício? Oi? Você manda para eles depois. Manda o link depois pro pessoal. Beleza. Diz que a internet está ruim aqui para entrar. Tá bom. Não tem problema, não. Você travou a internet do negócio aqui, Fred. Meu Deus do céu. E, galera, para finalizar, eu queria contar uma história para vocês, uma história que aconteceu comigo, obviamente, né? Essa aqui é minha mãe. Essa foto deve ter uns 20 e poucos anos. Dá para perceber pelo... né? A minha mãe, nessa época, começou a sentir uma tontura muito grande. E um mal-estar tremendo. E ela foi fazer igual aquele cara da dor de cabeça. Ela bateu num médico que já atendia ela, e o médico atendia na porta 1. Lembra qual que é a porta 1? É a porta do achismo.
O médico foi lá, ela me conta que ela que conversou com ela sobre a família, ele conhecia a família, muito agradável, né? Já atendia ela há muito tempo e falou, e carimbou na conversa, na anamnese, a senhora está com labirintite. Passou um labirim para ela tomar, ela começou a tomar o labirim e não passava, cara. Não passava, e aquilo foi piorando. Ela voltou nesse cara, no mesmo médico da porta 1. O que ele fez? Aumentou a dose do labirim. E não passava, cara. Não passava. E ela começou a sentir muito mal-estar, muito mal-estar, muito mal-estar. Voltou a terceira vez. Aí que eu falo que existe realmente, porque esse cara saiu de férias. E ela, com um mal-estar muito grande, procurou outro médico. E esse outro médico era um médico da porta 3, graças a Deus. Pediu um exame para ela, vários exames. Fez aquilo muito rapidamente, porque ele, na anamnese também ele percebeu que não estava uma coisa muito normal. E ele diagnosticou minha mãe com um câncer medular. Eu não sei se vocês conhecem câncer medular. Esse é um tipo de câncer que não responde a rádio, a químio, nada. Ou você extirpa, ou o paciente perde a vida. Eu sei que ela foi operada assim, nos próximos dias, foi o tempo de fazer os exames, já internar, já operar, enfim, né, fazer o procedimento que tinha que ser feito. Isso aqui é minha mãe hoje. Essa é minha mãe hoje, 20 e tantos anos depois, recuperada, porque ela teve a graça de cair num médico que usou a tecnologia para diagnosticar ela. Esse aqui é o último Natal que a gente passou junto. Ela curte pra caramba os netos dela. Meus filhos cresceram com uma avó super carinhosa. Os filhos do meu irmão também. E isso só foi possível porque ela saiu daquele cara da porta 1 e caiu na porta 3. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é assim, gente, a tecnologia aqui não é só para a gente ganhar dinheiro, não. A gente pode salvar muita empresa, a gente pode salvar muito sonho de muito empresário se a gente tiver a tecnologia certa para orientar esse cara em quais oportunidades ele pode aproveitar, que problemas que ele deve evitar. Porque, pensa, vocês têm mais experiência do que eu nisso aí. Quando a pessoa cresce com bases erradas, ela toma uma rasteira lá na frente. Então, ele gasta o dinheiro que ele não poderia gastar. Às vezes, ele está gastando um dinheiro oriundo de um passivo que ele está abrindo lá na frente, que, se chegar uma fiscalização, dá um tombo nele. Nesse ambiente da reforma tributária, com split payment, como é que um cara que é estruturado hoje no negócio dele, baseado em sonegar, como é que ele vai fazer? Porque o único diferencial dele hoje é não pagar imposto. Lá vai ser pago na fonte, como é que ele vai fazer? Tem que começar agora, muita coisa cultural. Então, assim como esse cara salvou minha mãe está aí até hoje comigo, os netos crescendo super agarrados com ela, eu acredito que se vocês tiverem essa consciência, a gente tem esse papel social do bem que a gente pode fazer, do impacto que a gente pode causar em tantas empresas, tantos empregos, tantas famílias que são afetadas por isso. Então, é a gente escolher em qual porta que a gente quer entrar. Deixa eu ver se vai rodar esse vídeo. É isso. A gente tem que entrar na porta 3. E uma das coisas que eu queria falar para vocês, que é uma tecnologia que você pode ter similar à da fiscalização, é a auditoria digital. Se eles têm essa arma, a gente tem uma parecida para cá, para a gente antecipar problemas, evidenciar oportunidades e, com isso, se destacar. Aí a escolha é de vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, faz mais barulho aí pro Fred Amaral, da auditoria. Falei para vocês, falei que ia ser bom. Agora vocês entenderam por que faz tempo que eu queria que esse cara viesse aqui fazer a imersão com a gente, né? Agora é a hora que a gente abre para perguntas. Inclusive o pessoal do online também. Se tiver alguma pergunta, manda no chat pra gente, tá bom? Vamos lá?
Começando, levanta a mão. Erci? Aqui, ó. Vocês viram que ela aprendeu direitinho? Ela está esperando chegar o microfone, você viu? Olha, muito bom sua palestra, adorei. É o seguinte, sobre o SPED fiscal, eu tenho dificuldade muito com estoque, realmente. E o tal de depara, o que acontece? Sim. O meu cliente, ele quer que eu use o sistema dele direto, mas dá tanto erro no FD, que é o outro, que é o Contribuições. Aí eu queria ver um dia para poder ver testar o direto, que a Contimatic ela corrige, né? Um monte de coisa eu consigo fazer pelo sistema da Contimatic. Mas eu quero fazer esse teste. Vou mandar para você uns 3 arquivos. Ô, louco aí, ó. Ele falou que muito legal, com certeza. Eu vou fazer isso para mim poder, de agora para frente, ficar mais no pé e ver se depara como é que funciona, que pode ter multa. Acho que se o arquivo não for com o mesmo... Ele transforma, né, o item que veio no item que sai. Acho que é algo assim. Porque, assim, qual que é a matéria-prima que você precisa para analisar, por exemplo, quantitativo de estoque? Você pode pegar o SPED fiscal e as notas de emissão própria, porque no SPED fiscal, no 670, a gente não coloca o detalhamento das notas de emissão própria, né? Só a capa da nota. Então, eu preciso dos itens. Então, assim, matéria-prima, né, ingredientes para essa análise, a gente precisa do SPED fiscal de um ano todo, mais o de fevereiro do ano seguinte, que traz o saldo de inventário em 31/12. Pegaram o raciocínio? Então, assim, eu tenho todo um ano de movimento com o saldo inicial, eu pego o saldo inicial, somo entradas, subtraio saídas, chego num saldo final apurado, que a gente apura. E depois cruzo o apurado com o que você declarou no seu bloco H do ano, né, que você transmite em fevereiro, no SPED de fevereiro, que traz o saldo em 31/12. Então, eu apurei que você tinha que ter 20 unidades. Você declarou que tem 18. Então, tem 2 aí perdidos. 2 perdidos. E a fiscalização vai falar, se você tem 18, porque você vendeu sem nota. Então, eu quero ver, igual aquilo lá, dá muito erro o SPED desse cliente. E a gente fala muito de reforma tributária, de tributação, mas, estoque é uma coisa que vai continuar existindo, gente. É a forma mais fácil de pegar a sonegação. Então, essa análise de estoque é uma análise assim, para fiscalização. Eu já conversei com vários auditores fiscais e eles são unânimes em falar. A forma mais fácil da gente pegar a sonegação é quantitativo de estoque. Faz um quantitativo de estoque, pega um monte, compra sem nota, venda sem nota. E tem várias explicações, né? Uma delas é erros como esse que você falou. O cliente, você escritura com um código do fornecedor e não um código que ele vendeu. Então, o que entra nunca sai, o que sai nunca entrou. Não bate, porque eles controlam pelo código do item. Ô, Fred, eu vou fazer uma pergunta para a galera. Pessoal, quem aqui tem cliente que faz o controle de estoque? Ninguém levantou a mão? É chato mesmo, muito chato. Lá em Minas, para você ter noção, a Associação Mineira de Supermercado conseguiu passar um decreto para o Estado aceitar o controle de estoque por grupo. Porque, às vezes, tem transferência entre estabelecimento que não é computada, às vezes tem erros na baixa da mercadoria, o caixa, por exemplo, mercadorias similares, né? Mesmo, só muda o sabor, mas às vezes é o mesmo fabricante, mesmo preço. Então, o cara passa mais tudo de morango, e, na verdade, o consumidor está levando limão, framboesa e morango também. E aí, dá baixa no de morango, não dá baixa nos outros e fica aquela confusão. Então, por exemplo, o varejista, hoje lá consegue fazer um controle por grupo que fala assim, não, gelatina Royal, eu sei que está com diferença entre os sabores, mas se eu computar todos eles, eu consigo provar para o fisco que eu não me lesei o erário, que eu paguei o ICMS devido. Aí eles estão aceitando essa explicação agora. Isso aí é uma coisa que a gente consegue fazer também por grupamento. Então, dá essa explicação para a fiscalização, que muitas vezes aqui, na negociação, a gente consegue derrubar bastante valor de alto. Né? Show. Laine? Oi. Quem é? Oi, Carolina. Oi, Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Eu vi que a ferramenta de vocês também tem parte de recuperação de créditos tributários. Sim. Você vai falar sobre também ou não? E também eu tenho muita dúvida sobre levantamento de estoque e de substituição tributária. Recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul, né, o segmento de autopeça saiu da substituição tributária. E aí, para trabalhar também como uma oportunidade tributária essa questão do levantamento de estoque de substituição. Eu falo assim, a auditoria digital que a gente conhece da Receita é só para apontar problema.
Mas a mesma metodologia que você usa para detectar problemas, você pode usar para evidenciar oportunidades. Então, você pode, por exemplo, cruzar com classificação fiscal de mercadorias e ver se o seu cliente classificou errado. Às vezes era uma alíquota zero, às vezes era um produto monofásico, às vezes era uma coisa que está com suspensão e esse cara está tributando. Às vezes ele é um crédito que ele tomou que não deveria ter tomado ou deixou de tomar que poderia ter tomado. Então, esse processo de revisão, por exemplo, só com base em classificação fiscal já dá um mundo aí de recuperação de crédito, né? E a mesma auditoria que você usa para apontar falhas, por exemplo, você pode usar para excluir o ICMS da base de cálculo PIS da COFINS, o default da base de cálculo PIS da COFINS, o ICMS-ST, enfim, você pode fazer todo esse trabalho eletrônico de revisão e colocar os cálculos, né, para você levar esse benefício para o seu cliente, né? Ou redução tributária daqui para frente ou recuperação do que já foi pago indevidamente, né? Então, é um trabalho que a gente faz, não de recuperação, porque a gente é uma empresa de tecnologia, né? Mas a gente fornece ferramentas para que o profissional possa apurar, entendeu? Não é que a gente não realiza serviços, né? A gente apoia quem realiza serviços. Boa. Legal, obrigado. Mais perguntas? No online tem alguma pergunta? Pessoal, se puderem ver para mim, não? Oi. Vamos lá. Ah, tem aí, Mandinha? Por favor. Mudou de lugar, me quebrou as pernas aqui. Eu estou aqui na tomada agora. Fred, quem perguntou foi a Miriam Assis. Ela comentou que é do mercado de seguros e tem um problema no SPED contábil com a ficha I200 e não sabe como corrigir essa advertência. Então, o que acontece? Por isso que eu falo que lá na auditoria, como é que a gente trabalha? A gente trabalha apontando problemas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma equipe técnica para debater, porque, ainda mais aqui, né, gente, no Brasil, que as leis são mal redigidas, você vai num plantão fiscal, dependendo do horário que você for, você tem resposta diferente do mesmo órgão. Então, a interpretação das leis... Mandar não fale conosco. A interpretação das leis, né, é algo muito complicado. Então, eu entendo que, se eu aponto um determinado problema, eu tenho que ter equipe para debater com o profissional do outro lado lá, porque, no final das contas, é um grande debate. E, muitas vezes, pode provar que eu estou errado também, né? Isso acontece. Então, esses problemas específicos, a gente pegando, entendendo o arquivo, a gente consegue, de repente, com os profissionais que estão acostumados com isso, ajudar. Não porque alguém é melhor que o outro, não, mas é porque a gente vive isso o dia inteiro. Então, pode ser que esse problema que ela está passando, outras empresas já passaram, a gente já quebrou a cabeça junto com elas de como resolver, já aprendeu como resolver e passa, né, a solução. Né? Dá a dica de como fazer. Né? Boa. Mais perguntas? Pessoal? Aqui. Tem uma ali. Bom dia. Bom dia. Roberto. Gente boa. Eu sou o Luiz Roberto, claro. Legal. A apresentação bastante interessante. Eu gostaria de saber se você já tem alguma coisa relacionada com a reforma tributária. O que vai acontecer com cada ramo de atividade? Indústria, comércio, prestação de serviços, se você já tem alguma coisa a respeito. Obrigado. Vai parar tudo. Assim, a gente está trabalhando com isso, sim. Hoje, o que a gente já tem pronto é uma ferramenta de precificação que joga o cenário lá para frente. Então, por exemplo, você tem 3 variáveis, né? Eu tenho o custo de aquisição, eu tenho a margem que eu quero ter e o preço de venda. Então, se eu travar 2 dessas variáveis, eu calculo a terceira. Então, esse sistema tem um módulo nosso que já faz isso. Então, eu estou comprando... Eu jogo perfis de fornecedores diferentes, né? Por exemplo, estou comprando daqui do estado de São Paulo, de um atacadista, estou comprando do estado do Rio de Janeiro, do industrial, um optante pelo simples, outro pelo lucro real. Então, enfim, tem várias variáveis aí que eu faço a configuração, jogo para lá e falo assim, por exemplo, eu comprando dessa pessoa aqui, mantendo 15% de margem, quanto que eu tenho que vender? Ou... eu quero vender por R$10, mantendo 15% de margem. Qual que é o máximo que eu posso pagar para cada um? Dependendo do perfil. Isso a gente calcula no presente. Aí, o que a gente fez? A gente projetou de 2026 para frente o que vai acontecer. Então, hoje, eu tenho que pagar R$5 para um fornecedor. E em 2026, é os mesmos 5? 2027, sai PIS e COFINS. Ah, não, é que você vai pagar um pouquinho menos já, porque você vai ter mais margem. Então, você pode baixar seu preço. E tem produtos que vão ser afetados. Basicamente, né, na reforma, a gente vai ter a promessa da carga global não ser alterada. Só que a gente sabe que alguns setores vão ser beneficiados e outros vão pagar a conta.
principalmente o serviço, né? O serviço é o grande setor que vai pagar a conta aí, mas várias simulações que a gente faz, por exemplo, para varejo, eles vão poder diminuir preço em determinados produtos, mantendo a margem. Por outro lado, alguns setores ou determinados produtos, né? Que também é uma análise genérica, é muito difícil de fazer, né, gente? Sem granularizar no item, né? Você faz assim, geral, né? Porque a gente vai ter aqueles itens com redução de 60%, de 100%, enfim. E aí o mix, né, de redução é diferente do mix de redução de hoje. Então, o ideal é que a gente faça a análise no item, né? Então, com esse mix de produto hoje, o que você paga e assim nos anos subsequentes, entendeu? Mais perguntas? Oi, Roberto. Josmar? Oi, Josmar. Oi. Em relação à auditoria do SPED, por exemplo, se tem um produto que está lá sem tributar, ou está com CST errado, ou que o CFAP é incorreto, ele faz a auditoria, detecta e corrige? Sim. Eu vou ficar o dia inteiro aí. Se você quiser depois, ali na hora do almoço e tal, eu pego o tablet e te mostro direitinho quais são os erros automáticos que a gente faz, porque tem coisa que não dá para ser automática, tipo... Vamos supor, tem erro que é 1 para 1, aí beleza. Mas vamos supor que tem um erro que eu tenho 4 possibilidades de tributação. Eu não botar a máquina para fazer essa análise sozinho, eu acho muito arriscado no momento, pelo menos para a gente, né? Já fazendo alguns testes, eu acho meio arriscado. Mas tem vários erros de CST que a gente corrige, CFLP que a gente corrige, de lançamento de tributo incorreto que a gente corrige. Então, assim, não é que a gente faz tudo, mas tem um rol de verificações que a gente levantou dentro dos escritórios contábeis, que são aquelas mais chatas, mais repetitivas, que tomam mais tempo. Aí, essas que a gente viu que era viável, a gente colocou num pacote e esse pacote vai aumentando. Porque a gente também interage muito com o cliente. Então, de repente, você passa uma dor e fala, pô, Fred, esse negócio tá me torrando a paciência. Tem jeito de automatizar? Se tiver, bora. Legal. E um conhecimento prático, experiência que você tem com fiscais. Por exemplo, corrige no SPED a nota fiscal que saiu com o cliente lá na venda, ela saiu errada. Aí a gente faz a correção no SPED. Como é que você trata isso? Divergência você tem que começar... Por isso que eu falei que tem que atuar na causa raiz, né? Você tem que mandar esse log de erro para o cliente acertar na base dele, e você acertar na base dele para que a nota comece a sair certa, né? Então, esse é o trabalho, né? Não adianta pagar incêndio todo mês. Tem coisa que... Mas tem coisa assim, que não sai de divergência da nota efetivamente, né? Tem coisa que é na geração mesmo, que um parâmetro errado, alguma coisa que saiu no SPED que pode ser corrigida ali perfeitamente. Legal. Obrigado. Show. 2 minutos e 9, 8, 7. Mais uma pergunta. Rápido. Tem mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Bom. Fechamos? Então, bate palma e faz barulho para Fred Amaral, da E-Auditoria.